Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. No link de descrição também tem o nosso outro canal, o canal React Russo Vascaíno, o canal que a gente vai fazer as nossas reações dentro do estádio de São Januário, Maracanã e Engenhão, acompanhando sempre o Vasco da Gama e torcendo no clube que a gente tanto ama, mas que infelizmente tem passado um processo muito, mas muito difícil, principalmente nessas últimas gestões que vem, desvalorizando e apequenando o Vasco da Gama. Meus amigos, primeiramente, a gente vai fazer esse conteúdo aqui para vocês e falar o seguinte: acabou praticamente todos os campeonatos regionais. Tivemos títulos aí do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, tivemos o título aqui no Rio de Janeiro do Flamengo e lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Por sinal, as equipes que têm o investimento, os melhores investimentos hoje, e por isso as conquistas, e principalmente nos campeonatos regionais que lá atrás o Clube de Regatas Vasco da Gama vencia e não tinha muito valor. Hoje o Vasco não consegue nem vencer um campeonato carioca. Há exatamente 8 anos o Vasco não conquista um campeonato do Rio de Janeiro. E o pior de tudo, o Vasco tem o pior resultado de títulos do campeonato carioca do século XXI. Apenas 3, 2003, 2015 e 2016. O Vasco está a 9 títulos atrás do Flamengo, que hoje conquistou o 12º título do século XXI. O Flamengo consegue, tendo Vasco, Fluminense e Botafogo, os 3 juntos dão 12 títulos. Isso é a prova da gestão associativa que dá certo dentro do clube. É só ter caráter, é só ter amor à instituição. Isso foi feito lá com a mulambada. Eles conseguiram ter um presidente que conseguiu reestruturar, pagar as dívidas. O Flamengo hoje passou de uma dívida que tinha há 10 anos atrás de 700 milhões para quase 40 milhões. Quase que zerando tudo, gente. Enquanto o Vasco faz os seus piores resultados da sua história, com gestão de Campelo, com gestão de Jorge Salgado, com gestões que destruíram o Vasco da Gama. Até a gestão do Roberto, saudoso Roberto Dinamite, também foi uma gestão muito ruim, aonde triplicou a nossa dívida. O Vasco passa um momento terrível devido a torcedores que estão alienados e pessoas influentes como Zé Colmeia, com o refrão: o Vasco é para quem acredita.
Enquanto a gente tiver babaca falando que o Vasco é para quem acredita, a gente vai estar com 3 títulos em 2 décadas, no século XXI, com 3 títulos cariocas e uma Copa do Brasil. Em 2 décadas, gente. Enquanto tiver esse pensamento de dizer o Vasco é para quem acredita, a gente vai sempre tomar no olho do cu. Pois esses caras, principalmente o Zé Colmeia, defende essa gestão da SAF norte-americana comandadas por um ex-traficante de drogas e que tem vários escândalos no mundo internacional com a sua empresa, a 777 Partners. Gente, enquanto outros times comemoram títulos, o Vasco se apequena cada vez mais. E aí eu posso dizer para você, é um sofrimento que infelizmente nós torcedores de raízes passamos porque a gente viu o Vasco ser não só protagonista no Campeonato Carioca, como no Campeonato Brasileiro, numa Copa Libertadores e também, né, em mundiais que o Vasco disputou. O Vasco era um time que botava medo nos adversários. Hoje sofremos um apequenamento em massa. E o pior, usaram a marca Vasco para entrar dentro do clube, para ganhar dinheiro. Enquanto isso, outras equipes, o nosso rival, nadando em braçadas em títulos. E isso, gente, porque o Flamengo perdeu o título para cacete ano passado. Imagine se tivesse ganho pelo menos 2 ou 3 daqueles que eles perderam. Imagina o que eles se tornaram. Estão anos-luz na frente do Vasco da Gama. É uma década, gente. São 10 anos que esses caras fizeram uma gestão competente da associação para se tornar o que é hoje. Eles estão 10 anos na nossa frente. Enquanto o Vasco, né, regrediu no tempo com gestões miseráveis e vagabundas que destruíram o nosso clube, principalmente na parte associativa, mas só que o Vasco não precisaria de ser vendido por uma SAF que hoje é comandada por gente que não pensa em protagonismo no futebol. Pensa sim, agir e ganhar dinheiro em cima de clubes que mantêm essa empresa viva. E o Vasco mantém a 777 viva. Ela precisou de pegar nossas joias, nossos jovens talentos, aonde eles já encheram o burro de dinheiro, 250 milhões em vendas de jogadores da base do Vasco da Gama. Infelizmente eu tenho que passar esse conteúdo a vocês e mostrar no final o que o Jorge Nicola vai falar sobre o Flamengo. O Flamengo hoje é a maior força do Brasil, é a maior força do Rio de Janeiro e a maior força do continente, pois fez uma gestão competente da parte associativa, usando seus torcedores, a massa da torcida deles, para fazer isso. Essa gestão totalmente feliz e competente, que traz protagonismo e títulos e vitórias, coisas que o nosso clube hoje não faz. Fazem sim. Um presidente vagabundo da associação que passou, o seu Jorge Salgado, fazer um pagodinho junto com as pessoas ali do Vasco da Gama para fazer sambas na barreira do Vasco, para fazer pagodinhos na barreira do Vasco, com o Vasco largado na época numa Série B. Esse é o Vasco que se tornou um Vasco lacrador, né, que infelizmente estão usando um momento histórico do clube, há 100 anos atrás, a carta histórica, para fazer lacração, para o torcedor esquecer o que acontece dentro do Vasco hoje. Lacram, mas lacram pra caralho. Usam o LGBT, usam os 100 anos da resposta histórica para lacrar dentro do clube. O Vasco virou um clube lacrador, para esconder as merdas que acontecem dentro do clube. Coisas que anos atrás a gente não via isso dentro do Vasco. O Vasco se apequenou. O Vasco hoje é um clube, pequeno, diante de uma gestão incompetente, vagabunda e pilantra da parte da SAF, comandados por um bando de vagabundos incompetentes e que seu líder foi preso por tráfico de drogas nos Estados Unidos. Esse é um Vasco largado, onde a associação
Teve um cara envolvido na Lava Jato, o seu Carlos Osório. Teve o presidente do clube que venceu pendurado numa liminar até hoje. Ele entra no clube e sai pendurado numa liminar. O estelionatário Jorge Salgado, o cara que fez o estelionato eleitoral para o vascaíno, mentindo ao torcedor do Vasco, falando que ia injetar milhões, mas faz uma destruição de forma proposital para vender o futebol para um credor internacional, um credor norte-americano. Infelizmente, enquanto pensarem dessa forma, enquanto ficarem passando o pano para 777, enquanto fizerem esse refrão de um babaca falar que o Vasco é para quem acredita, a gente vai ter esses resultados. A gente vai ficar lá atrás, na regressão do tempo, parado no tempo. O Vasco com um título nacional, né, em 2 décadas e 3 títulos regionais. O Botafogo tem 4, tem mais título que o Vasco carioca. Esse é o Vasco que foi entregue a você, vascaíno, que eu aqui no canal Russo Vascaíno sempre vou estar batendo em cima desses pilantras que apequenaram esse gigantismo aqui, desse título que eu assisti em 98 pela associação do clube. Enquanto você, Zé Comé, dizer que a associação deu isso pro Vasco, você xingar, vai tomar no cu a associação, o Vasco vai se tornar esse Vasco que vocês fizeram, e hoje o Vasco é um clube pequeno diante dos seus adversários. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Pensam e reflitam, vascaínos. Precisamos resgatar o nosso gigantismo. Hoje o Vasco é pequeno perante esses pilantras e vagabundos que estão dentro do Vasco, principalmente da SAF norte-americana. Valeu, pessoal. Um grande abraço e um ótimo domingo a todos vocês. Hora de falar sobre o Flamengo hegemônico no futebol carioca. Você sabia que foi o 12º título estadual do Flamengo nesse século, desde 2001? Pois saibam que com esses 12 títulos, o Flamengo tem o mesmo número de conquistas de Botafogo, Fluminense e Vasco somados. Flu é quem mais se aproxima do Flamengo com 5 taças. O Botafogo teve 4, o Vasco teve 3, ou seja, 12 títulos para os rivais, 12 títulos para o Flamengo.